Bom dia, que a graça, a paz, o amor de Cristo seja com todas nós. Amém? Pois é. Hoje vamos para o nosso estudar o segundo tópico da lição da Escola Sabatina, da lição 8, Trabalho Missionário Altruísta, certo? O texto para memorizar é bem grande, né? E se encontra em Atos 20, versos 33 e 35. Deem uma olhadinha, leiam novamente, tá certo? Segunda-feira, segundo tópico, numa missão para Cristo. A primeira pergunta diz assim: por que Paulo se separou momentaneamente dos companheiros de viagem? A resposta está lá em Atos 10, a resposta está em Atos 20, verso 13. Diz assim: nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenara, indo ele por terra. O comentário diz que o próprio apóstolo, porém, escolheu pegar a rota mais próxima por terra, entre Troade e Assos. E faz um comentário muito interessante. Diz que isto lhe proporcionou um curto período de meditação e oração. As dificuldades e os perigos relacionados à próxima visita a Jerusalém, a atitude da igreja ali para com ele e sua obra, bem como as condições das igrejas e os interesses da obra do Evangelho em outros campos, foram temas para fervorosa e ansiosa reflexão. E aproveitou essa oportunidade especial para pedir força e orientação a Deus. Ou seja, por que Paulo se separou momentaneamente? Paulo se separou momentaneamente porque o caminho, apesar de ser curto, por terra, entre Troade e Assos, daria tempo a ele de analisar a situação, de pensar, de orar, de conversar com Deus, de pedir a Deus força, pedir a Deus orientação, porque o Espírito Santo já estava falando com Paulo que ele ia passar lá, mostrando a Paulo que ele ia passar lá as dificuldades. Então ele estava, nesse período curto, ele pediu, ele meditou, ele orou, e ele buscou forças de Deus, e orientação também, uma guia para saber o que ia fazer. Na pergunta B, diz assim: para onde Paulo estava indo e o que fez no trajeto? Paulo estava indo para onde? Para Jerusalém. Por isso essa angústia no coração deles, porque ele sabia o que ia acontecer lá em Jerusalém. O Espírito Santo já estava mostrando a ele. E aí ele estava indo para Jerusalém, e nesse caminho para Jerusalém, ele mandou chamar os anciões da igreja, porque ele queria conversar. No trajeto até chegar a Jerusalém, ele queria ver os irmãos que ele sabia que não ia ver mais. Essa resposta está lá em Atos capítulo 20, verso 14 e 17. Mas no finalzinho do 17, na verdade, no final, no 16 e 17, a gente encontra a resposta que a gente quer. Que diz assim: porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Então, ele queria ir para Jerusalém, estava indo para Jerusalém, e quando chegou em Mileto, ele mandou chamar os irmãos para poder, os anciões da igreja, para poder conversar com eles. E que solene mensagem, a pergunta C diz assim: que solene mensagem Paulo deu aos Efésios? Ele estava em Mileto, mandou chamar os irmãos de Efésios, eles foram prontamente a ele, basta ler Atos 20, do verso 18 ao 27, e a gente vai ver lá, eles foram prontamente, E a mensagem que Paulo deu a eles foi dizer que eles não veriam mais, que pelo Espírito Santo ele sabia, o que estava acontecendo, que ia acontecer com ele, não iria vê-los mais. E ele dá um testemunho dele mesmo, assim, bem no finalzinho,
Ele diz assim: e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todos os conselhos de Deus. Amém? Que nós também, mas aonde a gente passar, onde nós passarmos, nós possamos ter essa consciência de Paulo, que nós não estamos deixando nada para trás sem a aplicação, né, da obediência à ordem de Deus, né? E foi solene mensagem que Paulo deu foi essa, né, que não os veriam mais, não os veria mais. A pergunta dele diz assim: o que os líderes pastorais precisam sempre ter em mente? Atos 20, verso 28 diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, o que os líderes, os pastores precisam entender é que o rebanho do Senhor, a qual foi dado, né, na mão deles para cuidar, deve ser bem cuidado. Né? Eles devem cuidar deles mesmos e do rebanho do Senhor, porque esse rebanho custou muito caro, infinitamente caro. Custou o sangue de Cristo. Né? Então, aqui no parágrafo final diz assim, ó: devem considerar as ovelhas que lhe foram confiadas como tendo o mais alto valor e compreender que serão chamados a prestar estrita conta do próprio ministério. Então, vejam só a responsabilidade dos pastores, né? Eles vão ser chamados a prestar conta do que as ovelhas do reino do Senhor estão, né, fazendo, como é que elas estão. Amém? Então, essa foi a meditação, né, o estudo que nós tivemos nessa lição. Uma missão para Cristo, né? Numa missão para Cristo. Essa missão foi, né, Paulo estava aí confirmando as igrejas e agora estava voltando para Jerusalém. Que Deus nos abençoe, né? Nós vamos nos ver, permitindo Deus, amanhã, né? E amanhã nós vamos estudar sobre o tema o poder da verdade. Que nós possamos estar preparados para esse novo encontro amanhã, bem cedinho. Aguardo vocês amanhã. Até lá.